Angola, saudações. Vamos conferir juntos os destaques da edição desta segunda-feira. Ciclo Luanda apresentou hoje cidadã que matou a própria irmã, a mais nova, facada na Quissama. Sumbe ganhou hoje o Hospital Geral Dias Argüelles com 200 camas à disposição e Luanda terá um novo centro de oncologia. Conferência dos Diamantes acontece em Saurimo. O pontapé de saída foi dado hoje aqui em Luanda. Tem também os 52 anos do Episcopado Metodista em Angola para ver e as notícias além das nossas fronteiras, com a situação em Moçambique e também no Médio Oriente em destaque. Dom Eugênio Cardeal Del Corso, que morreu neste domingo, vai enterrar na quinta-feira em Verona, sua terra natal. O Girassol Jornal, edição de 21 de outubro. Começa agora. Bem-vindos ao melhor da informação. Notícias de Luanda. O Serviço de Investigação Criminal deteve 2 pessoas implicadas em crimes de homicídio qualificado. O primeiro caso foi praticado por uma mulher de 26 anos de idade que matou a sua própria irmã após uma discussão na Quissama. Eu quero ver a minha quando arrependida, não queria me matar. Foi com recurso a uma faca de cozinha que esta jovem de 26 anos matou a irmã de 24 anos após um desentendimento. Nós tivemos uma briga assim e eu fiquei chateada com ela. Mas a faca não era para lhe matar. E a briga não foi por causa de homem também. Segundo o porta-voz em exercício do SIC Luanda, as jovens residiam no GOF 1, mas estavam hospedadas na casa da avó em Cabuledo, município da Quissama. Por força de algumas brigas que ambas tiveram, a irmã mais velha decidiu então armar-se de uma arma branca, uma faca de cozinha, e quando eram 23 horas, alvejou várias vezes a irmã em várias regiões do corpo, que chegou a sucumbir no local. Dizer que as 2 irmãs viviam precisamente no Golfe 1 e vieram para cá, para o município da Quissama, por serviço que prestavam como recenseadoras do censo 2024. Outro caso reportado pelo SIC Luanda foi praticado por um cidadão que disparou um tiro contra o primo, alegando que sofre de uma doença espiritual. Quando que eu se expandei, foi e a correr-lhes encontrar o homem através daquela doença. Quando que eu saí de casa, já não dei conta mais que eu levei faca, e eu levei o quê? A arma, eu levei o martelo, eu levei o quê? E ao chegando, que onde ele encontrei no local dele, disparei mesmo, mas não sabia onde que entrou a esfera do coxo de munição. É isto. Até agora estou se perguntar que se for aqui a doença, mas já no momento o chuva também vem. Até hoje é dia que estou aqui no Castigos, e a doença que me empurrou, a família que está lá na província, mas até hoje estou aqui sozinho. Este cidadão saiu da sua própria residência munido de uma arma artesanal e terá efetuado um disparo na costela do irmão, que encontrou morto ali no local onde pastava gado. Ou num município como este, que faz-se muito a caça, muitos cidadãos têm o porte destas armas, mas sem a devida legalização, e muitas vezes com uso inapropriado. Portanto, a nossa direção aqui na Quissama continua a trabalhar no sentido de esclarecer casos do género. A Igreja Metodista Unida em Angola celebra hoje 52 anos de episcopado no país. Para saudar a data, um grupo de fiéis da Igreja juntou-se na residência do Bispo Emérito Emílio de Carvalho, o primeiro bispo metodista em Angola. A história começou a ser escrita no dia 30 de agosto de 1972, quando, aos 39 anos de idade, o antigo corista, pertencente ao grupo Esquadrão da Cruz, foi eleito para ser o primeiro bispo angolano da Igreja Metodista. Hoje, aos 91 anos de idade, o bispo emérito Emílio de Carvalho considera que a Igreja segue forte na sua missão de ganhar almas. Não podemos comparar os tempos todos como sendo iguais. Mas a igreja está viva. A igreja está aí, está viva. Podeis vê-la com os vossos próprios olhos. E aqueles que vêm à igreja
podem saber se ela está forte ou se está fraca. Dissemos no princípio, quando fomos consagrados, que se quiserdes ter uma igreja forte, tê-la és. Mas se quiserdes ter uma igreja fraca, fraquinha, também tê-la és. O povo metodista continua a ter em mente este ditado que eu apresentei, esse desafio que eu apresentei à igreja. Continua a desafiar a igreja. Emílio de Carvalho lembra que assumiu a liderança da igreja numa altura em que o país ainda lutava pela sua independência, daí que enfrentou muitos desafios. Falando de independência de Angola, não podemos nos esquecer do papel que a igreja jogou naquele tempo, perdendo os seus pastores, que foram mortos, muitos mortos. E, entretanto, a igreja confundiu-se muito com aqueles que lutavam pelo país e aqueles que lutavam pela sobrevivência da igreja. O bispo Emílio de Carvalho tem ao seu lado uma companheira de todos os momentos, numa união que existe há 58 anos. Desempenhando inúmeras funções na igreja, Marilina de Carvalho ajudou o bispo a cumprir a sua missão ao longo dos mais de 25 anos em que dirigiu a igreja. Eu cheguei a ser presidente de uma grande comissão para o desenvolvimento das igrejas em África durante 8 anos. Fui também diretora de uma outra comissão a nível internacional, em que nos reuníamos nos Estados Unidos. Quer dizer, eu não me confinava apenas como esposa do bispo. Eu sempre procurei ser aquela mulher que sou metodista e com os direitos e com os deveres do metodista e também com os direitos de uma mulher que pode também fazer de diferentes trabalhos. Várias atividades marcam as festividades dos 52 anos do Episcopado Metodista em Angola. Nesta segunda-feira, membros da direção da igreja se juntaram na residência oficial do Bispo Emérito para celebrar a festa num momento que ficou marcado pela oferta de alguns presentes ao líder histórico da Igreja Metodista. O Bispo Emílio Júlio Miguel de Carvalho, doutor, ele abriu o caminho para a continuidade da liderança autóctone da Igreja Metodista Unida em Angola. E para nós que somos continuadores da sua missão, da sua audácia, da sua resiliência, para nós é um símbolo, é um ícone. Não somos naturais daqui de Luanda, mas por intermédio do ensino e a formação, a parte cristã, nós saímos nas nossas áreas de origem e viemos aqui para servir a igreja. E através das suas instruções, temos uma igreja forte, uma igreja que tem uma ação social muito forte, um ensino muito forte, uma preparação de quadros muito forte. A missão do Quechua, na província de Malange, vai no próximo domingo acolher o ponto mais alto das celebrações. Teremos o grandioso culto de ações de graça pela vida do Bispo Emílio e agradecer a Deus por esse grande feito, que é a eleição do primeiro bispo da Igreja Metodista. Estamos a convidar a todos, metodistas e não só, todos os caminhos vão dar ao Quechua em Malange. O bispo emérito Emílio Júlio Miguel de Carvalho foi eleito como bispo no dia 30 de agosto de 1972 em Limbué, Malawi, e consagrado no dia 21 de outubro de 1972 em Luanda. Por este motivo, o 21 de outubro é consagrado Dia do Episcopado Metodista angolano. A comunidade cristã tomou conhecimento na noite deste domingo da morte de Dom Eugênio Cardeal del Corso, antigo bispo de Benguela e também o segundo a ser nomeado cardeal para Angola. Morreu ontem em Verona, na Itália, e vai a enterrar na quinta-feira. Dom Eugênio Cardeal del Corso morreu ontem em Negrar, na Itália. Membro da congregação Pobres Servos da Divina Providência, estava no seu país de origem por problemas de saúde. O prelado católico italiano chegou a Angola em 1986 e desempenhou vários cargos dentro da hierarquia da Igreja, sobretudo na SIASTE. Dom Eugênio Cardeal del Corso foi fundador do Hospital da Divina Providência, em Luanda. Com triste notícia recebemos a morte do cardeal Eugênio del Corso, o segundo em Angola, depois do cardeal Alexandre do Nascimento. Ele chegou a Angola no dia 5 de março do ano de 1986.
e esteve a trabalhar no IGE. Depois foi enviado a Luanda e aqui assumiu, portanto, tornou-se o primeiro delegado dos pobres servos em Angola em 1992. Até em 1995, quando no dia 30 de dezembro do mesmo ano, o Papa João Paulo II nomeou como bispo coadjutor da Diocese de Saurimo. Em todo o seu percurso, ele fundou instituições como escolas, foi ele que incentivou o Hospital Divina Providência e tantas outras realizações, seja em Luanda, mas também por Angola afora. Dom Eugênio vai ser enterrado em Verona, sua terra natal, na quinta-feira. Várias missas em sua memória estão a acontecer em Luanda, Menongue e Saurimo a partir das 18 horas desta segunda-feira. Nós estamos a trabalhar em 3 frentes, estamos a falar a partir de Luanda, depois a Diocese de Benguela, onde era bispo emérito, e também a Diocese de Menongue, mais concretamente no Caiundo, onde ele viveu a sua vida pastoral nos últimos tempos. E nesta altura estamos, em termos de programa, a celebrar missas às 18 horas, nestes 3 pontos que eu fiz referência, e vamos recebendo as pessoas, as mensagens de condolência pelo passamento físico do cardeal, e estamos a organizar também para uma presença na Itália, em Verona, onde vão decorrer as exéquias fúnebres com corpo presente no dia 24 de outubro, exatamente na sua terra natal. Dom Eugênio Cardeal de Alcorço morreu aos 85 anos e foi ordenado cardeal em 2019 pelo Papa Francisco. A par de Dom Alexandre Cardeal de Nascimento, Dom Eugênio era o outro cardeal designado para Angola. A Comissão Multissetorial do Censo 2024 e uma equipa técnica de apoio logístico realizaram uma jornada de campo em vários pontos de Luanda. O porta-voz do INE falou na ocasião que, neste momento, apenas o bairro 11 de Novembro concluiu a contagem. O recenseamento, que teve início a 19 de setembro com um calendário inicial de 30 dias, foi prorrogado por mais 4 semanas. Após o adiamento, a equipa de recenseadores voltou ao trabalho. Morador da Petrangol, Luciano Baião, afirma que até ao momento a presença dos brigadistas na sua zona ainda é fraca. Algumas casas eu vejo a passar, mas ainda assim há muitas restrições. Muitas das residências ainda não foram recenseadas e pronto, agora estou a ouvir que se estendeu para um mês, não sei como é que será o processo. A Comissão Multissetorial do Censo 2024 realizou nesta segunda-feira uma jornada de campo em vários pontos da capital do país. O grupo fez-se acompanhar por uma equipa técnica de apoio ao censo. Na ocasião, o coordenador da Comissão Multissetorial, Hernani Luiz, afirmou que existem vários municípios que já terminaram a contagem. Nós temos vários municípios já fechados, só para dar aqui indicações, por exemplo, a nível da província do Uíge, temos o Ambuila, portanto, que já está fechado. No Kwanza Norte temos a Banga, o município também que já está fechado. A nível da província de Luanda, já encerramos na semana passada o distrito do 11 de novembro. Temos indicações que o Kazenga, nos próximos dias, vai fechar o Quimaqueza e hoje ainda. Estão com passos muito bem avançados também. Estão assinalavelmente a recensear muita gente, o que é muito importante. Isso vai permitir muito rapidamente realocar todo um esforço que aqui está a ser exercido com sucesso noutros distritos que eventualmente possam precisar de alguma ajuda, a semelhança que está a acontecer em toda a parte do país. Hernani Luiz garantiu também que todas as condições estão criadas para o sucesso da operação. Nós estamos com todos os recenseadores, estamos com todos os assistentes técnicos municipais, estamos com todos os assistentes técnicos provinciais. Continuem a trabalhar, estamos a acompanhar o engajamento, estamos a acompanhar o esforço. O munícipe Jorge Armando acredita que o adiamento do censo foi uma medida assertiva, mas pede por mais celeridade no processo. Não sei, porque talvez eu estiver aqui no serviço, né? Mas creio eu, estamos a esperar por um mês que deram. Estamos a esperar que eles passem assim no nosso local
e até lá vamos ver como é que vai ser. Por outro lado, a administradora do Distrito Urbano de Sambizanga, Betânia Lopes, apelou aos munícipes para que não rejeitem os agentes censitários. Que recebamos os recenseadores em casa, não nos leva muito tempo passar aquilo que são as informações que os recenseadores precisam, para que juntos possamos contar por Angola. Relembrar que esta é a segunda edição do Censo Populacional. A primeira aconteceu em 2014. Afinal, todos contamos por Angola. E agora a jornada de campo do Presidente da República à província do Kwanza Sul, onde inaugurou na manhã de hoje o Hospital Geral do Sumbe. A infraestrutura tem capacidade para 200 camas. O nome do hospital homenageia o herói cubano Raúl Díaz Argüelles, que chefiou a missão cubana no EBO antes e depois da proclamação da nossa independência. O Hospital Geral do Kwanza Sul é o primeiro de terceiro nível na província. A unidade hospitalar está vocacionada para o atendimento de casos de alta complexidade, diz o seu diretor-geral, Agostinho Matamba. Nós temos todas as valências. Nós temos esse hospital, é um hospital de alta complexidade, com 200 camas. Nós temos uma média de 1.114 trabalhadores. Estamos a falar em 138 profissionais médicos. Estamos a falar numa média de mais de 200 enfermeiros e outros profissionais, técnicos de diagnóstico terapêutica, pessoal administrativo. A dimensão do grau de complexidade desta unidade hospitalar. Pediatria, ortopedia, cardiologia, mamografia, imagiologia e fisioterapia são algumas das especialidades disponíveis no Hospital Comandante Raúl Díaz Argüelles. Este bloco pertence à área de pequenas cirurgias, então está direcionado àquelas especialidades como a oftalmologia, onde temos o nosso microscópio cirúrgico, pacientes com lesões dermatológicas, alguns pacientes que têm alguns lipomas, que são tumores benignos, pacientes também da especialidade de otorrinolaringologia, e são assim pequenas cirurgias, algumas cirurgias vasculares também, e é essa a resposta que vai dar. Com este aparelho, com esse serviço, nós poderemos realizar distintos estudos, desde estudos de mamografias de rastreio, aqui é para identificar o câncer de mama, fundamentalmente, e também predizer se uma lesão encontrada é câncer ou não. Está bem equipado, né? Hospital terciário, capacitado para responder à demanda da província, né? Já não há necessidade de se locomover como anteriormente para os outros hospitais referenciados no país, especificamente em Luanda, né? Porque o hospital tem esse serviço e o serviço está bem equipado e capacitado para responder à demanda. A governadora do Kwanza Sul, Mara Quiosa, garantiu continuar a trabalhar para a humanização dos serviços e garantir assistência de excelência. A inauguração deste imponente Hospital Geral, denominado Comandante Raúl Díaz Argüelles, é uma demonstração inequívoca da atenção e prioridade que o camarada Presidente João Lourenço tem dado ao setor da saúde. Mas temos noção de que é preciso juntar a todas estas valências a contínua humanização dos serviços de saúde. Mas isto já não é sua responsabilidade, camarada Presidente. Nós trataremos disto localmente e prometemos cuidar desta importante infraestrutura como se da nossa casa se tratasse. Por sua vez, a titular da pasta da Saúde, Silvia Lutucuta, avançou que a parceria entre Cuba e Angola tem permitido ao país alcançar os objetivos nesse setor. O nome do comandante Raúl Díaz Argüelles traduz de forma inequívoca o reconhecimento e a gratidão do nosso povo ao povo cubano pela solidariedade sem limites e pelos enormes sacrifícios que esta solidariedade para com o nosso povo o levou a consentir sem qualquer hesitação. E saudamos calorosamente a parceria estratégica que ao longo dos anos e de forma comprometida nos tem ajudado a atingir os nossos objetivos. A nova unidade sanitária traz a competente hospital-escola, promovendo a humanização e garantia de qualidade dos cuidados de saúde. O presidente João Lourenço fez também a entrega de 5 ambulâncias e 4 autocarros para apoiar os pacientes e os profissionais.
E a província de Coisa Sul viu ser inaugurado hoje o seu primeiro centro de hemodiálise. O serviço era aguardado pelos 120 pacientes renais da localidade que se tratavam em Benguela. O novo centro oferece um atendimento mais humanizado e de excelência, segundo os pacientes. Veja na matéria da Susana Ângelo. Para Carlos Pacheco, paciente renal, o centro de hemodiálise chega em boa altura, pois já não terá de percorrer mais de 1.200 quilómetros em busca do tratamento. Agora que temos os serviços na nossa província, estamos mais próximos das nossas famílias, das nossas casas. Acredito que isso vai poder minimizar o nosso sofrimento. Nós, os pacientes da província do Kwanza Sul, fazíamos semanalmente mais de 1.200 quilómetros. Para uma pessoa que faz hemodiálise é muito cansativo. Tensão instável foi um dos sinais que levou Cândida Jorge ao hospital e, depois de vários exames, a confirmação de insuficiência renal. Foram 3 anos de muito sofrimento, com idas à província de Benguela, onde fazia diálise, facto que a tornava visitante em sua própria casa. Eu achei o centro está lindo e é nossa satisfação ver um centro desse assim, um hospital nessa dimensão. A gente dá um ganho para a província e esperança de vida pelo nosso tratamento. O Centro de Hemodiálise do Kwanza Sul tem a capacidade para 66 doentes, dispõe de 11 monitores, ainda insuficientes para os 120 pacientes renais cadastrados na província, segundo Carla de Oliveira, coordenadora do Programa de Formação em hemodiálise. Uma província que estava mesmo a necessitar de um centro de hemodiálise, porque os doentes saíam do Kwanza Sul até Benguela e faziam esse trajeto 3 vezes por semana. O centro tem uma capacidade em 3 turnos para 66 doentes, porque tem um total de 11 monitores, e com o 4º turno conseguimos atender até 88 pacientes. A maior preocupação para a província do Kwanza Sul é, na verdade, a capacidade para atender todos aqueles que são desta região, porque nós sabemos que no país existem 120 pacientes do Kwanza Sul, doentes que são de Porto Ambuim, da Gabela e que são desta província, que têm muita vontade de voltar. Então, penso que já se está a fazer, já se está a planear a aumentar a capacidade do centro para acolher os doentes todos que precisarem de diálise. O serviço de hemodiálise funciona dentro do Hospital Geral do Kwanza Sul, inaugurado pelo Presidente da República, João Lourenço. Vai encurtar distâncias, diminuir custos e garantir esperança de vida. E o presidente João Lourenço anunciou no Sumba a construção de um novo centro oncológico em Luanda, dada a sobrecarga do único centro existente na capital do país. O chefe de Estado falou também da continuidade dos investimentos nas infraestruturas de saúde e da capacitação de profissionais. O Francisco Soares está no Kwanza Sul e acompanhou a jornada do presidente da República. Francisco, boa noite. Com a construção de infraestruturas de vários níveis. Para promovermos a saúde pública em Angola, nós precisamos não apenas de construir infraestruturas... Eu não estou a ouvir o Francisco. Infraestruturas dos 3 níveis. Do Sumbe, na província do Kwanza Sul, onde o dia foi marcado com a inauguração do novo Hospital Geral do Kwanza Sul, que foi proferido pelo Presidente da República, João Lourenço, neste dia que foi bastante agitado, porque foram várias atividades, além desta principal, esta unidade sanitária que vem acudir de um tempo a esta parte, uma situação que já incomodava as populações desta província. E no seu momento depois da inauguração desta unidade hospitalar, o Presidente da República, João Lourenço, quando deu a conferência de imprensa aos jornalistas presentes no evento, estimou as valências do novo Hospital Geral do Kwanza Sul e também citou alguns projetos futuros no setor da saúde. O Presidente da República anunciou que o governo vai construir um novo centro oncológico em Luanda, devido à incapacidade do atual hospital em atender à demanda. Entendemos que a cidade, que tem cerca de 1/3 da população do país, é onde devemos começar por criar as melhores condições
para o combate às doenças do Fórum Oncológico, que é um dos handicaps que temos neste momento. Portanto, já demos passos importantes em termos de combate à insuficiência renal, com os vários centros de hemodiálise que temos espalhados pelo país. Demos um passo importante em termos de combate às doenças cardiopulmonares, mas em termos de oncologia ainda temos um grande atraso. Portanto, o primeiro grande investimento que já começou a ser construído, cuja infraestrutura começou já a ser construída, é também na cidade de Luanda. Durante a inauguração do Hospital Geral do Kwanza Sul, João Lourenço afirmou que o Executivo continuará a investir em infraestruturas de saúde com foco na formação de profissionais. Nós precisamos não apenas de construir infraestruturas, coisa que temos vindo a fazer, infraestruturas dos 3 níveis, tanto o primário, o secundário e o terciário. Essas grandes unidades são do nível terciário. Como também precisamos de dar mais formação aos nossos profissionais de saúde. E esta é uma ação que estamos a fazer paralelamente aos nossos projetos de construção de infraestruturas. Ao mesmo tempo que estamos a construir, estamos a apostar seriamente na formação, na especialização dos nossos profissionais de saúde, não apenas com vista a termos o número correspondente ao investimento que estamos a fazer nas infraestruturas, mas, sobretudo, para termos a qualidade de profissionais que vão estar à altura de tirar o melhor rendimento possível dos equipamentos de ponta que nós estamos a instalar nas unidades, sobretudo as do nível terciário. O presidente também destacou a importância do saneamento básico como um dos fatores principais para a melhoria da saúde pública. Sem perder de vista também que há uma outra componente que concorre para a saúde pública e que não tem muito a ver com o setor da saúde em si, que é a questão do saneamento básico das nossas cidades. Portanto, se as nossas cidades, em termos de saneamento básico, estiverem bem, não haver acumulação de lixos, acumulação de água, não haver fontes de criação de mosquitos e de outros bichos que são prejudiciais à saúde humana, com certeza que estaremos a concorrer para o bem-estar dos angolanos na vertente da prevenção. Portanto, evitar que as doenças surjam, a pressão sobre os hospitais. Na cerimónia, o chefe de Estado explicou a hospital em homenagem ao comandante cubano Raul Dias Argüelles, que lutou em Angola em 1975 durante a Batalha do Ebo. Ao darmos o nome do comandante Raul Dias Argüelles, nós quisemos não apenas homenagear a ele próprio como pessoa, mas quisemos homenagear a todos os combatentes cubanos que verteram seu sangue, perderam a sua vida aqui no nosso solo pátrio, em Angola, ao longo de muitos anos. Portanto, eles estiveram presentes não apenas em 1975, mas estiveram presentes durante anos em Angola, a combater lado a lado com os combatentes angolanos para garantir a nossa independência, garantir a soberania, a nossa soberania nacional. Portanto, este nome simboliza todos aqueles cubanos que verteram seu sangue em Angola e não especificamente o comandante Raul Dias Argüelles. Raul Dias Argüelles, também conhecido como Domingos da Silva, nasceu a 14 de setembro de 1936 em Havana, Cuba. Foi um militar das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba, com um papel relevante na Revolução Cubana e, mais tarde, no apoio ao MPLA durante a Guerra de Independência de Angola.
Depois de um dia intenso que foi marcado com a inauguração do novo Hospital Geral do Kwanza Sul, a jornada do Presidente da República continua amanhã e os compromissos da agenda do Presidente da República destaca-se uma reunião com o governo local, onde a governadora da província do Kwanza Sul, Mara Kioza, vai apresentar os desafios e também o que foi alcançado até agora na sua governação, uma visita à feira à marginal do Sumbe e o dia vai terminar com a visita para constatar algumas obras de requalificação da cidade do Sumbe que vai ser presenciada pelo Presidente da República. Portanto, nós amanhã continuamos essa jornada e nós prometemos trazer todas as informações em torno desta visita de 2 dias do Presidente da República à província do Kwanza Sul. Boa noite e até amanhã. Boa noite, Francisco, e até amanhã. E, claro, contamos convosco a qualquer altura na emissão amanhã. A Câmara de Comércio Angola-China virou agora as suas baterias para a captação de investimentos com vista ao desenvolvimento de setores identificados como prioritários pelo governo angolano. Segundo o presidente da Câmara, a ideia é aumentar a produção nacional nos domínios da agricultura, pecuária e pescas. Das mais de 300 empresas chinesas que operam em Angola, 10 estão a investir na agricultura, especialmente na produção de arroz, milho e soja, nas províncias do Uíge, Malange, Kwanza Sul e Kwanza Norte. A Câmara de Comércio Angola-China refere que os empresários ligados à organização estão alinhados ao Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. Em entrevista exclusiva concedida à Rede Girassol, Luís Cupenala, presidente da Câmara, explicou que a instituição tem vindo a trabalhar na capacitação de investimentos nas áreas que fazem parte da estratégia de Angola para o alcance da autossuficiência alimentar. A segurança alimentar está a falar do plano grão, aumentar a produção do grão, a segurança alimentar. O governo está a falar, como sua estratégia, aumentar a captura do pescado. O governo está a falar o aumento da produção animal, pecuária. É aí onde os chineses também estão a fazer os seus investimentos. Apesar de fazerem outros investimentos em outras áreas, da indústria de extração, a indústria de transformação dos nossos recursos minerais. Enfim, os chineses não são definidos praticamente numa geografia restrita. Eles têm uma elasticidade dinâmica do ponto de vista dos seus investimentos. É assim que nós olhamos na prática e na estratégia dessas empresas que operam no nosso país. Em termos de trocas comerciais, os números indicam que em 2023, Angola e a China fizeram negócios na ordem dos 23 mil milhões de dólares. Todavia, para este ano, as previsões apontam para uma redução. Temos um balanço até agora da cooperação das trocas comerciais do ano passado, que foram 23 mil milhões de dólares, que é muito bom. Mas pode haver um pequeno abrandamento. Mas temos certeza que até em dezembro praticamente teremos números bons. Mas o que nos interessa ainda é que essa balança comercial melhore cada vez mais e a produção interna deve melhorar. É para este lado que nós queremos trabalhar. Encerrou neste sábado a 29ª Feira Internacional de Macau, momento aproveitado pela Câmara para a divulgação das potencialidades do país. Segundo Luís Cupenala, a intenção foi de atrair mais investimentos para a economia nacional. E aí a Câmara do Comércio convidou o IPEX, convidou as outras empresas de relevo no país para poderem participar deste fórum. O nosso interesse é falar cada vez mais de Angola. Falar de Angola, das potencialidades que tem, para que no prazo de 10 anos, essa agenda que a Câmara do Comércio tem, no setor privado nós tenhamos um investimento acima de 20 mil milhões de dólares, diversificando Angola em todos os setores chaves para sairmos do marasmo que nós nos encontramos. E isso precisa do esforço de cada um de nós. A Câmara de Comércio pretende atrair para Angola investimentos de até 20 mil milhões de dólares no intervalo de 10 anos.
À nossa redação chegou uma nota de condolências pelo passamento físico de Dom Eugênio Cardeal del Corso, do Birro Político do Comitê Central do MPLA. Na nota, o MPLA reconhece a dedicação do malogrado e reitera que a folha de serviço do Cardeal é digna de um missionário. O Birro Político do Comitê Central do MPLA, nesta hora de dor e luto, verga-se perante a sua memória e endereça à Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, a família e a toda a Igreja Católica os mais profundos sentimentos de pesar. Veja no próximo bloco. Conferência de Diamantes acontece em Saurimo. Luanda acolheu um workshop sobre o tema. E ainda, manifestação de protesto em Moçambique, violência inquieta a comunidade internacional. O intervalo não demora, nós voltamos a seguir. Até já. Estamos de volta, bem-vindos à segunda parte do Girassol Jornal. A cidade de Saurimo acolhe a partir de amanhã uma conferência sobre diamantes. Luanda foi hoje o palco de um workshop de lançamento do evento e, na ocasião, o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás falou dos objetivos da empreitada. Considerado o mais desenvolvido a nível dos recursos minerais, o subsetor diamantífero em termos de exploração sai na linha da frente, peso embora mantenha-se a intenção de contribuir com uma taxa superior no produto interno bruto. Até o momento, Angola possui mais de 40 milhões de quilates de reservas de diamantes. Nós temos, neste momento, o número adiantado não cobre ainda tudo aquilo que nós pensamos em ser que são reservas. Eu penso que o número é muito maior, mas conforme foi dito, não é? Nós, para avaliarmos as nossas reservas, nós temos que ter pessoas competentes, não é? Que são as chamadas competent person, porque veja que até agora nós, quando fazemos o estudo de reservas, vêm técnicos de fora para avaliarmos. Então nós temos que fazer isso tudo nós próprios, aprendermos. E essa é uma das razões também para esse seminário, mas eu acredito que as reservas sejam muito maiores do que as que foram estimadas neste momento. A iniciativa, que se enquadra na dinâmica da segunda Conferência Internacional de Diamantes, a decorrer em Saurimo, Luanda Sul, entre os dias 23 e 24 deste mês, marca um passo importante para a indústria diamantífera de Angola, sobretudo na comercialização do mineral angolano, plasmado no compromisso do Executivo com os requisitos da transparência e com as exigências do mercado internacional. Angola quer tornar-se um país, a nossa visão é transformar Angola num país mineiro de facto. Quando nós falamos de país mineiro de facto, nós falamos de um país cuja base, uma das bases de sustentação da sua economia sejam os recursos minerais. Não é? E então é neste sentido que nós, o Executivo, neste caso o setor, está a pensar e está atento neste assunto. Há transparência e conformidade nas operações como uma necessidade premente, ajustada às exigências de boas práticas internacionais e melhor adequação ao panorama jurídico interno, esteve em abordagem no workshop sobre avaliação e classificação de recursos e reservas minerais. Para nós, que lidamos com diamantes naturais, temos estado a assistir nos últimos anos uma subida crescente da comercialização, fabricação e comercialização de diamantes sintéticos. É um desafio, né? Nós estamos efetivamente atentos a isto. Estamos inclusive a trabalhar para uma organização internacional, um conselho, a Associação de Diamantes Naturais. Temos tido já vários encontros no sentido de encontrarmos concertação para promovermos os diamantes naturais, o que para nós é extremamente importante. E este equipamento que aqui o secretário de Estado fez referência para o rastreio. E tiveram início hoje em Washington as reuniões anuais do FMI e Banco Mundial. Angola participa nos encontros com uma delegação de alto nível, chefiada pelo Ministro do Planeamento e que integra também o Governador de Angola junto do Banco Mundial, Vítor Hugo Guilherme. A delegação angolana vai participar em Washington, D.C., nas reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, que vão decorrer até 26 de outubro.
A caravana angolana é chefiada pelo ministro do Planeamento e governador de Angola, junto do Banco Mundial, Vítor Hugo Guilherme. Integra a delegação a ministra das Finanças e governadora do Fundo Monetário Internacional, Vera Daves de Souza, o governador do Banco Nacional de Angola e governador suplente junto do FMI, Tiago Dias, assim como o presidente do Fundo Soberano de Angola, Armando Manuel. Na plenária do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, o presidente do Banco Mundial e a diretora-geral do FMI vão apresentar o balanço das atividades, bem como os relatórios de contas do ano transato. Outra importante reunião estatutária é a do plenário do Comitê Monetário e Financeiro Internacional, da qual fazem parte os ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais. Durante o encontro será avaliada a economia global, considerando os riscos e desafios emergentes, assim como será apreciada a promoção da estabilidade financeira para prevenir crises. Além das reuniões estatutárias, a delegação angolana vai ter outros encontros de trabalho, dos quais se pode destacar a sessão com a vice-presidente regional do Banco Mundial e com o vice-presidente do IFC para a África, com quem vão abordar o portfólio de projetos em Angola e as melhores formas para o seu alargamento sustentável. A agenda da delegação angolana prevê ainda a participação de Vítor Hugo Mendes, Vera Daves de Souza e Tiago Dias, de 3 fóruns que juntam investidores. Iluminação pública deficiente. Populares falam em discussão pública para solução do problema. Para ver. Acontece já em novembro, no Congresso Ordinário da JMPLA, o braço juvenil do Partido MPLA. Esta tarde, a liderança da organização falou à imprensa dos preparativos para o Congresso. Entre os pontos de destaque, o comitê também aprovou a tese da JMPLA que será apresentada no 9º Congresso e ajustou a composição da Comissão Nacional Preparatória responsável pela organização do evento. A lista de continuidade dos membros do Comitê Nacional para o próximo mandato 2024-2029 também foi formalizada durante a sessão. A reunião marcou ainda o início do processo eleitoral interno com a oficialização de 2 candidaturas ao cargo de primeiro secretário nacional da JMPLA. O Comitê Nacional aprovou as candidaturas ao cargo de primeiro secretário nacional da JMPLA dos seguintes camaradas: Justino Fernandes de Castro Capapinha, com 172 votos. Adilson Armando Marmani Ache, com 128 votos. Com estes resultados, declaramos aberta a campanha eleitoral para o cargo de primeiro secretário nacional da JMPLA, que deve decorrer no período de 21 de outubro a 19 de novembro de 2024. A campanha eleitoral está oficialmente aberta e se estenderá até 19 de novembro de 2024. Durante esse período, os candidatos e as suas equipes deverão seguir as normas de conduta estabelecidas pela JMPLA. Os candidatos, as suas equipas de campanhas e os seus apoiantes deverão respeitar certas normas de conduta e de alinhamento com os valores que norteiam a JMPLA. A unidade, a coesão interna, o respeito da liberdade de expressão e de ideias e o compromisso com o progresso devem ser preservados. A JMPLA espera que o 9º Congresso Ordinário e o processo eleitoral reforcem a coesão interna e consolidem a organização como um espaço de diálogo e inovação política. E o presidente do MPLA convocou uma reunião do Conselho de Honra do partido para a próxima sexta-feira. Sobre a mesa estará, entre outros assuntos, os temas para os preparativos do 8º Congresso Extraordinário. Da agenda constam ainda aspectos ligados às convocatórias, programas, composição, regimento da Comissão Nacional Preparatória, das subcomissões, bem como do cronograma indicativo de ações para o Congresso e da estrutura da tese, sob o lema MPLA, da independência aos nossos dias, o desafio futuro.
Segundo o documento, o Conselho de Honra vai tomar conhecimento da resolução do Comitê Central que orienta a extinção e criação de órgãos e organismos para o próximo ano, sob o quadro da nova divisão política administrativa da República de Angola. Serão também prestadas informações sobre os níveis da produção nacional e a segurança alimentar em Angola, bem como do programa das comemorações dos 50 anos da independência de Angola. Vale referir que o 8º Congresso Extraordinário do MPLA foi convocado para os dias 6 e 7 de dezembro deste ano, depois de reunido o Comitê Central. Foi ainda pedido aos militantes, amigos e simpatizantes engajamento com dinamismo e responsabilidade na organização deste importante evento. O ex-vice-presidente do Quênia acusou o presidente William Ruto de perseguição e de o deixar sem segurança. Confira estas e outras no Compacto Internacional. Na sua primeira declaração pública desde que o Senado votou o seu impeachment, o queniano Rigathi Gachagua relatou longamente um ano de perseguição e estresse contínuos que teria sofrido nas mãos do seu chefe, o presidente William Ruto. Pouco depois de receber alta do Hospital Karen, em Nairobi, o ex-vice-presidente do Quênia afirmou que os seus detalhes de segurança foram retirados enquanto ele estava a lutar pela sua vida. Quero que os quenianos saibam que, quando vou para casa, não tenho segurança. Se algo acontecer comigo ou com a minha família, o presidente Ruto deve ser responsabilizado, disse Gachagua. O presidente, em total violação da ordem judicial, retirou viciosamente a segurança ao meu redor. O Supremo Tribunal do Quênia emitiu uma ordem temporária para impedir a substituição do vice-presidente Rigathi Gachagua. Moradores furiosos atacaram um guarda ferroviário e o seu posto numa cidade nos arredores do Cairo, depois que o comboio atropelou e matou 2 crianças. Segundo as autoridades ferroviárias, as 2 crianças tentavam atravessar a usar uma área não destinada a pedestres. A multidão atacou o guarda, que estava a proteger a passagem de nível que as autoridades disseram estar fechada no momento e incendiaram seu quarto. Não ficou imediatamente claro o que aconteceu com o guarda. A imprensa local informou que as 2 crianças estavam a caminho da escola. Os acidentes de comboio são comuns no Egito. No início deste mês, um outro acidente matou uma pessoa e feriu mais de 20 na região sul. Uma operação de busca e salvamento ao largo da costa da ilha de Samos, no leste da Grécia, recuperou os corpos de 2 pessoas durante a noite, depois que o barco que transportava 24 migrantes teve problemas devido ao mau tempo. O anúncio é da Guarda Costeira. As autoridades disseram que receberam um pedido de socorro dos passageiros da embarcação e um barco de patrulha da Guarda Costeira localizou a embarcação semi-submersa ao norte de Samos. 22 pessoas foram resgatadas e sobreviventes alertaram a Guarda Costeira sobre os 2 desaparecidos. Os corpos foram recuperados na madrugada de hoje. E no Médio Oriente, o conflito entre Israel e as forças do Hamas e o Hezbollah entraram num novo capítulo, com ataques cada vez mais violentos. A jornalista Laurinda Calças conversou com o professor e analista de Relações Internacionais, Azeredo Lopes. Uma vez mais, boa noite e obrigada por estar a falar para a Rede Girassol. Eu vou começar por lhe perguntar sobre a morte na quarta-feira do líder do Hamas. Leva um acordo de paz em Gaza, é uma propaganda de Israel ou pode ser, em termos práticos, o tal acordo de cessar fogo? Boa tarde. Eu creio que a questão do cessar-fogo não está na mesa. Creio que Israel consegue efetivamente uma vantagem tática muito importante com a eliminação de Sinwar, que era o líder primeiro apenas da faixa de Gaza, mas depois também o líder geral do Hamas, depois do assassinato do anterior líder do Hamas em junho em Teherão, quando estava lá em visita para a tomada de posse do novo Presidente da República, e portanto é evidentemente um golpe importante para a organização Hamas, mas eu teria cuidado em falar no fim das hostilidades por 2 razões. Primeiro, porque manifestamente Israel não quer parar os ataques contra a faixa de Gaza, e dou como exemplo aquilo que tem acontecido de muito grave, a meu ver, na parte norte da faixa de Gaza, onde a população está cercada e onde, a meu ver, também os ataques são essencialmente indiscriminados e atingem brutalmente a população civil. E em segundo lugar, porque o Hamas também já declarou
que não quer cessar fogo nenhum enquanto não acabarem as ações militares em Gaza. Ou seja, não vai haver fim do conflito enquanto Israel não parar os ataques a Gaza e não retirar as suas forças para fora daquele território. Isto significa... O Hamas está a se revelar muito mais resistente do que aquilo que nos querem fazer crer. Não sei, ouça, acho que Israel foi bastante eficiente na eliminação do principal aparelho militar do Hamas. Não há dúvidas sobre isso. Acho que os ataques, de qualquer modo, foram de tal maneira brutais que, de certeza, conseguiram ter um impacto bastante forte sobre o aparelho político-militar do Hamas, quer sobre as suas chefias, quer sobre aqueles que estavam a combater em Gaza quando as forças israelitas responderam aos ataques terroristas de 7 de outubro de 2023. Qual é o problema? É que, como tem vindo a ser assinalado recentemente, Israel pode e consegue, com certeza, uma vantagem militar tática, e alguns dirão até que na faixa de Gaza estratégica, com a derrota que impõe ao Hamas. O problema é que o Hamas se multiplica, não é? E basta ver, aliás, o impacto que teve a morte de Sinwar, que foi por um lado acusado por Israel de ser um cobarde que se escondia nos túneis, mas é por outro lado glorificado em todo o mundo árabe como alguém que morreu com as armas na mão. Isto significa que, goste Israel ou não, a eliminação de tanta gente não vai impedir que haja mais voluntários para lutarem dentro das fileiras do Hamas no futuro contra o Estado de Israel. E, portanto, isto é uma tragédia porque significa que, estando Israel já envolvido na mais longa guerra desde a sua independência, a destruição causada em Gaza é incalculável, a destruição e os bombardeamentos que estão a acontecer no Líbano são terríveis e temos ainda pendente a hipótese de um conflito de grande envergadura contra o Estado iraniano, e isso eu acho que é uma tragédia, porque estamos de facto a transformar aquilo que inicialmente estava confinado a uma resposta aos ataques de 7 de outubro, estamos a transformar numa espécie de guerra total que Israel decretou para, como diz aliás, e tem afirmado aliás, eliminar de vez todas as ameaças contra o seu território. E Moçambique foi hoje palco de uma manifestação de protesto convocada pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, na sequência das mortes do seu mandatário de campanha e também advogado. A comunidade internacional vai reagindo aos eventos em Moçambique e a União Africana condena a violência pós-eleitoral. O governo britânico pediu aos seus cidadãos que estejam em alerta. Na cidade de Maputo, o dia foi marcado por violência. Manifestantes contra a polícia e o contrário também. Centenas de moçambicanos saíram às ruas, atendendo ao chamado do candidato à presidência do país, Venâncio Mondlane, que chamou o governo de terrorista, tendo em conta a resposta da polícia, que acusou de usar balas de verdade durante a manifestação. Além das balas, a polícia terá usado também gás lacrimogéneo contra os populares, que em contrapartida atiraram pedras e outros objetos, bem como queimaram pneus. Os protestos aconteceram na Avenida Joaquim Chissano, local onde foram assassinados na sexta-feira 2 apoiantes de Venâncio Mondlane. O clima pós-eleitoral em Moçambique é acompanhado com preocupação. Para o pesquisador moçambicano Carlton Cadeado, o clima de tensões no país deve-se essencialmente às 2 mortes registadas na sexta-feira. O ambiente de tensão está à volta das mortes, tenta se associar ao processo político eleitoral, mas, de todas as formas, há um apelo à calma, à tranquilidade, para que isto não seja motivo para exacerbar o ambiente de tensão que já existe à volta da morte. Então, é tudo incerto neste momento. Há poucos dias para o fim do prazo para a divulgação dos resultados eleitorais, Carlton Cadeado antevê o cenário no xadrez político moçambicano. Tudo indica que a Frelimo vai ganhar estas eleições. E é o que tudo indica, porque estamos a falar de números com maioria qualificada. Há alterações que nós conseguimos notar neste momento, pelo menos, sublinho novamente, pelos dados provisórios que estão a ser publicados. E parece que é essa tendência que vai prevalecer. Contrariamente dos processos eleitorais passados, o presidente saiu da Frelimo,
desta vez vai ser da Frelimo, mas o segundo candidato mais votado parece que, se confirmam as previsões anteriores às eleições, não será o Suf Momad. Ao que tudo indica, será o Sr. Venâncio Mondlane. Esta é uma alteração significativa, fundo, no nosso xadrez político. Há coisas que vêm aqui agora no futuro que vão pôr à prova a qualidade da nossa democracia e dos partidos políticos, sobretudo da oposição, que eu considero o elo mais fraco da nossa democracia. A comunidade internacional acompanha com preocupação o ambiente pós-eleitoral no país do Índico. Nesta segunda-feira, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, condenou a violência pós-eleitoral em Moçambique e apelou à calma, instando os atores políticos a manterem uma disposição pacífica enquanto o país aguarda a declaração dos resultados pelo Conselho Constitucional. Já as autoridades britânicas chamaram a atenção dos cidadãos residentes em Moçambique devido aos protestos convocados, enquanto o governo português afirmou que acompanha com preocupação a situação e apelou à contenção de todas as forças políticas e autoridades do país. Venâncio Mondlane voltou a convocar os moçambicanos para aparecerem em massa na quarta-feira no funeral de um dos seus aliados. Daqui a pouco, as dificuldades de iluminação pública em Luanda e o melhor da atualidade esportiva dentro e fora de Angola. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Estamos de volta, bem-vindos à terceira e última parte do nosso jornal. Os desafios da iluminação pública em Luanda ainda são dos mais exigentes nos últimos anos. Para além da vandalização de cabos elétricos e cabines de transformação, o que prejudica a distribuição, os populares entendem que o tema precisa ainda de ser discutido. Veja na reportagem especial do Simão João. A energia e a iluminação têm uma relação direta com o desenvolvimento local e a qualidade de vida das pessoas. Devido à importância deste recurso, os desafios em torno da iluminação pública têm tido um acompanhamento do setor da energia e águas de modo a dar resposta ao problema. A falta de iluminação nas vias e bairros de Luanda não é um problema novo. E numa altura em que o mundo está nesta segunda-feira a assinalar o Dia Internacional da Iluminação Pública, o docente de Urbanismo e Ambiente, Fernando de Brito, considera que muito ainda deve ser feito em relação ao setor da energia. Se nós vermos a Avenida Final de Castro, ou como também chamado Via Expressa, existem aí praticamente como se faz a própria Via Expressa, colocaram algo bonito. Os postos, os fios, as lâmpadas, mas de metro em metro já tem alguns postos danificados, já tem algumas lâmpadas danificadas e que não existe uma empresa gestora para a reparação destes postos, destas lâmpadas e leva a própria Via Expressa a ficar nas escuras. E que isso passa a ser um perigo para o cidadão, para os automobilistas que dia a dia praticamente veiculam naquela via. Fernando de Brito condena, por outro lado, a atitude de alguns cidadãos que continuam a vandalizar os bens públicos, como cabines elétricas e postos de transformação, que custam somas avultadas de dinheiro aos cofres do Estado. A vandalização dos bens públicos, mas em particular, estamos a falar em particular do roubo dos cabos elétricos, das cabinas. E outra coisa, nós como cidadão, como já disse atrás, reitero, seremos fiscal de cada um do outro e como também a própria Polícia Nacional ser mais atuante, porque esses cabos, quem rouba, somos mesmo nós. São os nossos irmãos, nossos filhos, os nossos vizinhos. E onde é que é o destino? É no mercado informal. E mercado onde? É Catinton, é o 30, é a Praça do Calemba 12, etc. Então, é mesmo lá onde a polícia deve fazer esse trabalho. Por causa da fraca cobertura de distribuição de energia elétrica em bairros como a Fubu, no município de Talatona, a alternativa para os moradores tem sido os PTs privados, mas os altos preços dos contratos deixam os munícipes sem alternativas. No meu caso, a minha energia é do PT lá na Praça da Fubu da Alegria. Sim, é da Alegria, mas nós pagamos o preço, não é da ENDE. Porque nós consumimos a energia da PT, que é da Praça da Alegria. O preço é 7.500 por mês. Quando é com multa, pagamos 8.500 por mês. A situação de energia não está totalmente boa. Temos aquela energia dos PT, infelizmente não
nos aguenta conforme que as pessoas esperam. Há um momento fica 3 dias, não temos energia, há um momento está bom. Principalmente o tempo chuvoso é muito crítico nós termos estação de energia resolvida. Entretanto, o governador de Luanda, Manuel Homem, sinalizou a necessidade dos cidadãos serem partícipes na preservação do património público, a julgar pelos danos elevados que se assistem em várias localidades da capital. É importante que se faça essa referência. O Governo Provincial de Luanda e a Administração Municipal de Belas, há menos de 6 meses, fizeram um investimento na recuperação de mais de 250 postos de transformação de iluminação pública da centralidade do Quilamba. Em menos de 45 dias foram vandalizados perto de 200 postos de transformação. Portanto, para vermos o desafio que temos todos de participarmos na preservação e na vandalização do património público. Nós estamos a voltar a fazer esse trabalho de recuperação da iluminação pública, mas não há nenhuma máquina pública que conseguirá suportar a vandalização que ainda vamos assistindo um pouco por toda a cidade. O Dia Mundial da Iluminação foi instituído para comemorar um grande feito do inventor Thomas Edison, que a 21 de outubro de 1879 iluminou o mundo por intermédio de uma lâmpada que permaneceu acesa durante 48 horas seguidas. Estamos de volta à Administração-Geral Tributária e o Ministério da Educação promovem a primeira edição das Olimpíadas Tributárias no quadro do Plano Nacional de Educação e Cidadania Fiscal. A iniciativa envolve estudantes de todos os níveis de ensino, tanto de instituições públicas quanto das instituições privadas, e visa promover o interesse pela educação fiscal e a participação ativa dos cidadãos no processo da arrecadação de receitas e também na monitorização da sua aplicação. Promover a cultura tributária e fortalecer a literacia fiscal entre os estudantes angolanos é o lema da primeira edição das Olimpíadas Tributárias. A iniciativa da parceria entre a Administração-Geral Tributária e o Ministério da Educação está voltada na função social dos impostos e o impacto da gestão das despesas públicas na sociedade. Dentre as atividades temos esta, que são as Olimpíadas Tributárias, uma parceria Ministério das Finanças, representado pela AGT, e o Ministério da Educação, representado pelo INAD, Instituto Nacional de Avaliação e Desenvolvimento de Estudos. É feita esta atividade, portanto, por competição entre os estudantes de todo o sistema de ensino, quer para o ensino público como para o ensino privado, desde que sejam estudantes regularmente matriculados no ano letivo 2024-2025, podem concorrer às Olimpíadas em qualquer uma das suas categorias. E, portanto, com esta competição vai levar aos vencedores que, portanto, serão os contemplados para o Prémio Nacional de Educação e Cidadania. O projeto, dirigido para os estudantes da 5ª classe ao ensino superior de instituições públicas e privadas, visa igualmente despertar o interesse pela educação fiscal e a participação ativa dos cidadãos no processo de arrecadação de receitas e na monitorização da sua aplicação, com o propósito de melhorar as condições sociais do país. Nós temos as Olimpíadas subdivididas em 4 categorias. Na primeira categoria será contemplado o vencedor dos estudantes do ensino primário, entretanto limitados à 5ª e 6ª classes. E para estes nós começamos as inscrições na data da abertura das Olimpíadas, a 10 de outubro, estão em curso as inscrições. Numa segunda categoria, que será para os estudantes do primeiro ciclo do ensino secundário, portanto, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª classes, portanto, as inscrições foram abertas no dia 17 de outubro e estão em curso também. Já para a terceira categoria do concurso são os estudantes do segundo ciclo do ensino secundário. Aqui falamos, portanto, da 10ª, 11ª, 12ª e 13ª classes, e serão abertas apenas no dia 1 de novembro. E uma quarta categoria, que é a última, para o ensino superior, o ensino universitário, portanto, vamos abrir no dia 8 de novembro e vão as inscrições encerrar no dia 13 de novembro.
Depois das inscrições, teremos um período de 2 dias para as reclamações da fase de inscrições, antes de partirmos para o teste escrito, onde todas as categorias e os estudantes regularmente inscritos vão concorrer. Hoje ficamos por aqui. Nós voltamos certamente amanhã, à mesma hora, 19h45. Gratos pela atenção dispensada. Boa noite e fique com o melhor da nossa programação. Não deixe de acompanhar na sequência o especial debate, Girassol e com Alberto Capitão. Então, abraços. Até amanhã.